Olá, eu sou a professora Dani Lima e nós vamos falar um pouco, dentre os textos jornalísticos orais, sobre podcast. O podcast é uma ferramenta que está muito famosa, mas você já conhece o podcast? Você já ouviu algum podcast? Se você já ouviu, qual é o seu preferido? Nesse momento, nós vamos conhecer um pouco mais essa ferramenta e aprender a tirar proveito dela. Cada vez mais pessoas preferem ouvir podcasts, assistir vídeos, ler artigos ou escutar programas de rádio. Essa ferramenta ela é útil para aproveitar o tempo disponível e aumentar a produtividade diária. Pode ser ouvido no carro, no ônibus, na academia, durante o jantar e assim por diante. Mas o que é mesmo podcast? Podcast é um formato digital de transmissão de conteúdo via áudio. São programas de áudio que, normalmente, são compostos por uma série de episódios, como se fosse um programa de rádio personalizado. O rádio e o podcast, eles são diferentes na forma de distribuição. O rádio, ele produz os conteúdos para escuta instantânea em horários pré-definidos ao longo do dia. E o podcast trabalha com programas singulares para acesso sob demanda, de acordo com os horários e locais escolhidos por seu público. O programa é feito para você ouvir junto com o momento que ele está sendo transmitido lá. Eu sei que tem um programa 10 horas que eu gosto. Se passou, eu não consigo mais ouvir aquele programa. A não sei que tem uma repetição em outro horário, mas é uma coisa já programada, agendada. Podcast não. A pessoa produz o podcast e disponibiliza e você pode ouvir a hora que você quiser, no momento que você quiser, onde você quiser. O podcast pode ser baixado ou pode ser ouvido online e a pessoa que produz, o autor do podcast, é chamada de podcaster. O podcast é uma ferramenta muito útil para nos ajudar a aproveitar o nosso tempo disponível e aumentar a nossa produtividade diária. Por quê? Tem a possibilidade de ouvir em qualquer situação, no momento que o ouvinte quiser. Pode ser executando as tarefas diárias, estou lá, lavando vasilha, arrumando cozinha, eu posso estar ouvindo podcast. Andando na rua, esperando um consultório lá, aquela consulta demorada, eu posso estar prestando atenção no podcast, posso estar fazendo minha atividade, minha corrida, na academia. Então, eu posso ouvir o podcast quando eu quiser e onde eu quiser. E, além disso, há uma infinidade de temas. Eu posso pesquisar lá e achar, eu queria saber um pouco mais sobre determinada música, sobre determinada banda. Você pode ir lá no aplicativo de podcast, pesquisar lá o tema que você quiser e provavelmente você vai achar. Por quê? Há infinidade de temas. E o podcast tem um grande potencial de comunicação, porque ele pode levar informação, pode ser sobre notícia, pode ser uma reportagem, pode ser científico tratando de algum assunto com algum especialista, pode ser de entretenimento, alguma coisa que vai fazer você se divertir, se distrair, sobre educação, porque ele pode ser usado também para estudar como uma ferramenta de aprendizado. Você está com uma dúvida, a professora explicou lá hoje na sala, pronome. Gente, eu não entendi direito. Será que tem um podcast? Vou lá pesquisar. Pronome. E vai lá e ouve aquela explicação, uma aula, para você poder aprender, se aprofundar mais do assunto que te interessar. E o podcast, ele pode ficar disponível tanto online quanto offline. Offline eu posso baixar lá, eu estou na internet, entro lá, baixo o episódio que eu quero, guardo na biblioteca e aí, quando eu estiver num local que não tem internet, está lá na biblioteca, eu vou ouvir sem internet. Ou então, eu posso fazer um streaming, que é a tecnologia de transmissão de dados pela internet, principalmente áudio e vídeo, sem a necessidade de baixar o conteúdo. O arquivo é acessado online e não ocupa espaço no computador ou no celular, o exemplo Spotify, porque você pode ir lá baixar o episódio no Spotify e ele vai ficar no Spotify. Você não pode pegar aquele arquivo do seu celular e colocar em outro. Está lá só no Spotify. Mas ele não vai ficar ocupando a memória do seu celular igual outros arquivos vão ficar. Então, eu posso tanto ouvir online quanto offline.
E o podcast, ele facilita o acesso à informação, porque há muitas possibilidades gratuitas. Eu posso ser assinante de podcast? Posso, sim. Ah, gostei, quero pagar, posso. Mas se eu não quiser, eu vou deixar de ouvir? Não. Por quê? Há muitas possibilidades gratuitas de podcast. E é prático. Os aplicativos são geralmente muito intuitivos. Hoje, a gente encontra podcast até no YouTube. Mas, às vezes, se tem um aplicativo especial de podcast, geralmente, os aplicativos terminados em cast são de podcast, né? Então, você vai lá na loja do seu celular e baixa, procura um aplicativo de podcast, instala lá, vai lá naquela luvinha lá de busca e procura o tema que você quer. Se você estiver conectado à internet, você pode ouvir na hora, ou se você quiser deixar para depois, você pode baixar e ouvir quando estiver offline. Para saber um pouco mais sobre podcast, nós vamos assistir um vídeo, afinal, o que é podcast? Do canal do professor Gabriel Menezes, para a gente conhecer o poder dessa ferramenta de produtividade e entretenimento e aprender quão fácil é acessá-la e ouvi-la. Você sabe o que é podcast? O podcast é como um programa de rádio, porém sua diferença e vantagem primordial é o conteúdo sob demanda. Você pode ouvir o que quiser na hora que bem entender. Basta acessar e clicar no play ou baixar o episódio para ouvi-lo offline. O podcast é uma mídia relativamente nova, muito subutilizada no Brasil. É uma ferramenta fantástica que lhe permite aumentar sua produtividade em momentos ociosos, que poderiam estar sendo utilizados para se manter informado. Ele se encaixa em um momento da vida urbana que ocorre no mundo, momento este que todo mundo está muito ocupado, no trânsito, fazendo sua corrida ou treinando num estilo de vida saudável que muitos buscam hoje em dia, ou até trabalhando em empregos com grande ociosidade. E o podcast é uma forma de você otimizar o seu tempo. Tempo, a moeda mais preciosa e escassa hoje em dia, o que é justo, porque todo mundo tem a mesma quantidade. Basta você saber otimizá-lo para tirar o melhor proveito dele, sendo o podcast esta ferramenta perfeita para te auxiliar nisso, permitindo que você esteja aprendendo ou se divertindo e se entretendo enquanto faz outra coisa. Isto, por si só, já é brilhante, além, é claro, de despertar sua imaginação e a sua criatividade, ao contrário de pegar imagens prontas numa tela. Por isso, ele é genial, pois faz as pessoas imaginarem as coisas e isso exercita o seu processo de criação, a sua criatividade. Você quer saber como acessar o conteúdo de um podcast ou ouvir o seu canal de podcast preferido? Então venha conosco neste breve vídeo explicativo e abra os seus horizontes para o maravilhoso mundo do podcast. Existem basicamente duas maneiras de se ouvir podcast. A primeira delas é através do seu smartphone ou tablet. Seja a sua plataforma Android, iOS ou até Windows Phone, tudo o que precisa fazer é procurar a loja de aplicativos do seu aparelho e baixar um app indexador de podcasts gratuito de sua preferência. Para Android, os aplicativos mais usados e encontrados na Google Play são Podcast Addict, Podcast Republic ou Pocket Casts. Já para iOS, temos o aplicativo Podcasts, nativo dos aparelhos iPhone ou iPad. E você ainda pode encontrar na App Store diversos aplicativos como WeCast, Overcast e Stitcher Radio, sendo este último também disponível para Android. Agora que baixamos o aplicativo de sua preferência, basta abri-lo e na página principal você poderá ver diversos canais com os mais variados conteúdos de seu interesse. E já que você chegou até aqui através do nosso vídeo, não custa nada encontrar a função procurar do seu aplicativo, onde você poderá digitar, por exemplo, o nome do nosso canal, o Spartan Cast. E ao encontrá-lo, basta clicar em assinar e a partir daí você poderá fazer o download dos episódios que deseja escutar em seu aparelho, mesmo enquanto estiver offline. Você também poderá ouvi-lo de maneira online, ou seja, através do streaming, enquanto você roda o nosso podcast online do seu aparelho numa conexão Wi-Fi ou uma conexão 3G, 4G de sua preferência. Ao assinar os canais, você também receberá notificações em primeira mão de todos estes canais sempre quando forem lançados episódios novos. Ou seja, além de útil e prático, o conteúdo é que chega até você e não o contrário. Uma outra maneira fácil de ouvir podcasts é em seu computador através dos sites dos canais de sua preferência. Se não todos,
Pelo menos em sua grande maioria, os canais disponibilizam um player ou um link para download do episódio em MP3 diretamente na postagem de cada um dos episódios em seus respectivos sites. Nós, no Spartancast, por exemplo, fazemos exatamente o mesmo. Você pode acessar o nosso site em www.spartancast.com e na página inicial, role o cursor até a parte de baixo do site e encontre as postagens com os episódios que possam te interessar. Ao abrir o post, vá até a parte inferior do mesmo e encontre o player online, bastando clicar no play para ouvir o nosso conteúdo ou clicar no link baixar para fazer o download automático do conteúdo em MP3, que você poderá, por exemplo, gravar em seu MP3 player e ouvir no seu fone de ouvido ou som do carro, enfim, onde você quiser. Então, seja oficialmente bem-vindo ao maravilhoso mundo do podcast e divirta-se enquanto se mantém informado. E aí, gostou de conhecer um pouco mais do podcast? Viu como pode ser útil para aproveitar o tempo disponível e aumentar a produtividade diária? Ficou com vontade de aprender mais, a tirar proveito dessa famosa ferramenta? Então continue aí, porque vamos saber mais nas próximas aulas. Ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais! Olá, eu sou a professora Dani Lima. Nós vamos falar um pouco, dentre os textos jornalísticos orais, sobre podcast. O que é podcast? Podcast é uma ferramenta que tem sido muito usada em formato digital de transmissão de conteúdo via áudio. São programas de áudio que normalmente são compostos por uma série de episódios. Como se fosse um programa de rádio personalizado, que você pode pesquisar sobre o tema que você quiser e ouvir onde e quando você quiser. A pessoa que é autora do podcast é chamada de podcasters. Há muitas vantagens de ouvir um podcast. Por quê? O podcast é útil para ajudar a gente a aproveitar o tempo disponível e aumentar a nossa produtividade diária. Ele pode ser ouvido em qualquer situação, no momento que o ouvinte quiser. Durante as atividades lá diárias, você não precisa parar o que você está fazendo para poder ouvir o podcast. Você pode, pelo contrário, aproveitar aquele tempo lá que você está arrumando casa, por exemplo, para ouvir, para aprender através de um podcast. E há uma infinidade de temas. Você pode pesquisar. Eu queria saber mais sobre alimentação. Aí você pode ir lá e pesquisar sobre alimentação e ouvir um podcast sobre o assunto. E ele tem um grande potencial de comunicação. Por quê? Através do podcast eu posso ter acesso a informação, notícia, reportagem, posso ter entretenimento, pode ser uma coisa para relaxar, para me divertir, educação, pode ser usado como ferramenta para estudar, de aprender. Eu tenho uma dúvida, aí eu queria aprender um pouco sobre finanças, aí eu queria aprender um pouco sobre matemática, queria me aprofundar mais em tecnologia. Então, pela infinidade de temas, dá para você também aproveitar para estudar um assunto. O podcast também, ele está disponível para ser ouvido tanto online, com acesso à internet, ou offline. Quando você estiver com a internet lá, você pode baixar e ouvir depois, quando você não tiver mais acesso à internet. Tem fácil acesso à informação, porque há muitas possibilidades gratuitas e também ele é prático, porque você pode encontrar podcast hoje até no YouTube. E os aplicativos de podcast, eles são intuitivos, é fácil de você baixar, de você aprender a mexer. O mais famoso hoje é o Spotify. Então, outros têm geralmente terminado em cast. Então, é prático para você ouvir o podcast, você fazer uso dessa ferramenta. Para a gente conhecer, entender mais o podcast, nós vamos analisar agora um podcast que está disponível no Spotify, podcast História Naruto Clássico. E o episódio vai ser Naruto Resumo. Nós vamos deixar na descrição do vídeo o link para você poder acessar e ouvir pós a nossa aula.
Então vamos lá. Vamos analisar o podcast Naruto Resumo, que é um episódio do podcast História Naruto Clássico. Qual é o assunto desse podcast? O assunto é um resumo sobre o seriado Naruto Clássico. Quais são as características desse podcast? Ele tem uma linguagem, a linguagem da apresentadora é uma linguagem mais informal. E ela se dirige o tempo todo ao interlocutor. Ela cumprimenta lá, ó, bom dia, boa tarde, boa noite. Ela fala, se você está ouvindo esse podcast, deve ser porque você gosta muito de animes ou apenas está curioso para saber um pouco mais. Você provavelmente deve ter conhecido o famoso anime chamado Naruto. Não? Você não conhece? Então você está no lugar certo. Então ela cumprimenta, ela fala você, fala diretamente para o ouvinte. E a gente pode classificar esse podcast como um podcast cultural, por causa do tema dele, que aborda uma série de mangá japonesa. Nós temos lá a apresentação da origem do anime, de onde que veio essa história aí de Naruto. Aí ela explica. É uma série de mangá japonesa, escrita e ilustrada por, e coloca o nome lá da pessoa que tá, do autor e que ilustra, e que conta a história de Naruto, um jovem ninja que constantemente procura reconhecimento e sonha em se tornar um Hokage. Então já apresentou lá, você já sabe que é Naruto e que é um mangá que virou um anime. E aí há um enredo da série. Fala sobre o enredo. Na história de Naruto, tudo começa há muito tempo, quando o monstro poderoso conhecido como a Raposa de Nove Caudas atacou a Vila Ninja, Vila da Folha, matando várias pessoas e destruindo a cidade. Em resposta disso, Minato Namikaze, o quarto Hokage, teve por sua vez selar a biju em seu filho, algo que lhe custou a vida de sua esposa, Kushima Uzumaki, que morreu para salvar Naruto. Quando criança, Naruto fica isolado da comunidade ninja porque ele é visto como o próprio monstro que está selado em seu corpo, ganhando assim um preconceito das outras crianças e da vila. Então, nós temos aí um enredo, um resumo do enredo para o ouvinte ficar inteirado sobre a história de Naruto. Por quê? O objetivo desse episódio é que o ouvinte conheça um pouco mais, ou conheça, se ele não conhece, sobre o seriado de Naruto clássico. O que você achou do podcast Naruto Resumo? Ficou interessado em saber mais sobre ele e sobre podcasts? Quem sabe produzir o seu próprio podcast? Vamos saber mais nas próximas aulas. Ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais! Olá, eu sou a professora Dani Lima. Dentre os textos jornalísticos orais, nós vamos falar um pouco sobre podcast. Para a gente falar podcast, nós vamos tratar aqui do podcast Naruto Resumo, que é do podcast História de Naruto Clássico. Esse podcast está no Spotify e o tema dele é um resumo sobre o seriado Naruto Clássico. As suas características são que a linguagem da apresentadora é uma linguagem mais informal e ela se dirige o tempo todo ao interlocutor. Ela cumprimenta, ela apresenta o tema, usa o pronome de tratamento você para tratar diretamente com o interlocutor. E a gente pode classificar esse podcast como cultural, porque ele traz um resumo sobre a série de mangá japonesa que é o Naruto. E ela, no podcast, primeiro ela introduz falando sobre a origem do anime, que é uma série de mangá japonesa sobre Naruto, um jovem ninja que constantemente procura por reconhecimento e sonha em se tornar um Hokage, o líder máximo e mais poderoso da sua vila. Além disso, ela faz um resumo do enredo da série. Fala que começa há muito tempo, quando o monstro poderoso atacou a vila mundial, matando várias pessoas, destruindo a cidade.
conta sobre como foi a morte da mãe e do pai de Naruto, como que ele ficou isolado. Então, vai contando aí o que acontece nessa história aí de do Naruto clássico. Porque o objetivo desse episódio é que o ouvinte conheça um pouco mais sobre o seriado Naruto clássico. Então, a gente vai tentar agora observar quais são os elementos que tem nesse podcast. Como que foi produzido, como que ele foi estruturado. Primeiro elemento, a vinheta. O que é a vinheta? É a musiquinha que toca lá para começar o programa. Aquela musiquinha que já vai identificar o podcast lá, que é o Naruto clássico. E depois da musiquinha, a saudação inicial, que fala: bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Mariana. Se você está ouvindo esse podcast, deve ser porque você gosta muito de animes ou apenas está curioso para saber um pouco mais. Então, cumprimenta e apresenta-se. Ela fala o nome dela: eu sou Mariana. Então, essa saudação inicial de apresentação dela, às vezes do programa, de cumprimentar o ouvinte. Depois, a apresentação do tema. E é exatamente sobre isso que eu vou falar. Você, provavelmente, deve ter conhecido o famoso anime chamado Naruto, onde tem um garoto loiro que quer muito ser Hokage. Não? Você não conhece? Então você está no lugar certo. Então ela chama lá, dá aquela isca para o ouvinte, sobre Naruto, como que vai ser? Agora ela apresenta o tema. Depois disso, ela vai desenvolver o tema. Ela quer falar sobre Naruto, então ela vai trazer tudo o que ela sabe sobre o Naruto clássico. Que ela faz a apresentação do enredo, fala os detalhes do acontecimento, cenários, personagens, como que vai mudando, a vila, vai contando todos os detalhes para o ouvinte. E também traz a informação sobre o anime, falando que é uma composição de 500 episódios e alguns filmes são separados por 2 temporadas. Depois, ela faz o fechamento. Ela explica que a temporada deste episódio, que ela está explicando, o podcast dela, desse episódio, é sobre Naruto clássico. E incentiva você a assistir também a outra temporada do Naruto. Além disso, ela convida o ouvinte para dar opinião sobre o próximo episódio. O que você acha? Você acha que eu faço um episódio sobre a outra temporada do Naruto? Faz aquela conversa para tentar manter o ouvinte conectado, interessado em ouvir mais episódios do canal dela. E aí ela faz uma despedida simples. É isso aí, adiós! Então, a gente viu alguns elementos que tem nesse podcast Naruto Resumo. O primeiro, como a gente falou, é a vinheta, que faz parte da identidade do podcast, que vai servir para que seja reconhecida sempre que ela tocar. É uma musiquinha da identidade. Tocou aquela musiquinha, é o programa de tal canal. Então, a vinheta ela é muito importante por isso, porque ela é a identidade do podcast. A saudação inicial, que vai identificar os apresentadores do programa, ouviu a musiquinha, fala, é tal programa. Então, confirma, né, que é aquela vinheta, é daquele podcast, daquele canal, e fala também quem é que está apresentando, se é mais de uma pessoa. Apresenta o tema, porque cada episódio vai ter um tema, e depois de introduzir o assunto do episódio, vai fazer esse desenvolvimento do tema, vai trazer um enredo, no caso aqui do podcast Naruto, vai trazer um enredo, os detalhes da narrativa, vai trazer outras informações, tudo que você tiver, que você souber, que você quiser informar o seu leitor naquele podcast sobre o tema que você está se propondo a trabalhar ali. Depois que você falou tudo, uma despedida, que é o fechamento do episódio, que é aquele momento que vai fazer o ouvinte querer ouvir mais, um convite para ouvir mais, para ficar conectado ali no seu canal. E a linguagem que vai ser usada é uma linguagem informal. Por quê? Quanto mais formal, mais séria, né, a linguagem, ela vai trazer distanciamento e frieza entre o apresentador e o ouvinte. Então, essa linguagem informal, ela aproxima o ouvinte como se fosse um bate-papo,
como se fosse alguém te contando lá sobre um filme que viu, o anime, no caso, Naruto. Eu vi e tal. É um bate-papo, você vai sentir como se fosse alguém conversando com você. Por isso, haverá marcas de oralidade, porque o podcast é um texto do gênero oral, então vai ter marcas de oralidade. Para a gente fazer o podcast, tem que ter um roteiro escrito, que é uma base, mas ele vai servir apenas como um guia. Por quê? A leitura oral, de como foi escrito, ela é completamente diferente da gravação. A leitura em si, só fazer a leitura, pode ficar artificial. E o podcast, ele é uma conversa, então um bate-papo. Então, o roteiro, ele serve apenas como guia para a gravação em si. Apesar de ser uma linguagem formal, eu vou seguir a norma padrão. Eu vou manter uma linguagem adequada para o meu público-alvo. Então, é uma informal, é uma conversa, mas adequada à norma padrão. O podcast, em geral, pode ter outros elementos. Por exemplo, o humor e a entrevista com um especialista. Podem estar em um podcast, mas nesse episódio, por exemplo, eles não estão. Porque a entrevista pode ser interessante, por exemplo, em um podcast noticioso. Tem uma notícia sobre algo que aconteceu e chama o envolvido ali para poder falar sobre o fato. Então, pode ser interessante ter uma notícia no podcast. E o humor também pode estar em alguns programas humorísticos, né, de piada, de brincadeira. Então, pode ter isso aí no podcast, tem que estar adequado ao tema que foi escolhido para fazer o podcast. Então, alguns elementos que são comuns a todos os podcasts, que são a vinheta, a saudação inicial, a apresentação do tema, o desenvolvimento do tema, a despedida, a linguagem informal e as marcas de oralidade. O que é a vinheta mesmo? É a identidade do podcast, para reconhecer sempre que tocar. Aquela musiquinha tocou, lembrei do podcast. A saudação inicial, que vai ser a identificação dos apresentadores e do programa. A apresentação do tema, que vai ser a introdução do assunto do episódio. O desenvolvimento do tema, que é a explicação do conteúdo que você está se propondo a tratar ali naquele episódio. E a despedida é quando você encerra e vai convidar o seu ouvinte para continuar ali no seu canal ouvindo mais episódios. E a linguagem sempre mais informal para criar aquele clima de bate-papo entre amigos. Por isso, tem aquelas marcas de oralidade que a gente fala, come umas palavrinhas, umas partes das palavras, às vezes, repete algumas coisas, porque o podcast, ele é um texto do gênero oral. Analisando o Naruto resumo do podcast História de Naruto Clássico, podemos observar os elementos de um podcast. Viu que não é tão complicado? Eu te convido a produzir o seu próprio podcast. Vamos! Nas próximas aulas eu te ajudo. Ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula e até mais. Olá, eu sou a professora Dani Lima e, dentre os textos jornalísticos orais, nós vamos falar um pouco sobre podcast. Podcast, o que é essa ferramenta tão famosa? É um formato digital de transmissão de conteúdo via áudio. São programas de áudio que normalmente são compostos por uma série de episódios. Como se fosse um programa de rádio personalizado, mas que, diferente do programa de rádio, você pode ouvir a hora que você quiser, no momento que você quiser. Você não precisa ouvir no mesmo momento que é transmitido, você pode ouvir depois. A pessoa que faz o podcast, o autor ou a autora de podcast, é chamada de podcasters. E o podcast, ele nos ajuda muito a aproveitar o nosso tempo disponível e aumentar a nossa produtividade diária, porque a gente pode ouvir em qualquer situação, no momento que a gente quiser, que a gente puder lá. A gente não precisa parar, fazer alguma coisa importante lá, para a gente pode unir uma tarefa que a gente está fazendo ouvindo o podcast.
E também pode pesquisar sobre vários temas, porque há uma infinidade de temas que a gente pode ter interesse de aprender um pouco mais. Então, no podcast, existem podcasts sobre vários temas. E ele tem um grande potencial de comunicação, porque o podcast pode trazer uma informação, pode trazer um entretenimento, posso me divertir, né, ouvindo um podcast, pode ser útil para o estudo, uma ferramenta de aprendizado. Então, podcast tem um grande potencial de comunicação, traz para a gente muitas possibilidades. E ele pode estar disponível tanto online, eu posso entrar na internet, acessar a internet, ouvir ele online, ou eu posso, enquanto eu estou na internet, baixar para ouvir depois, quando eu estiver offline. É fácil o acesso à informação, porque há muitos canais que disponibilizam podcasts que são gratuitos, e há várias plataformas que estão disponibilizando podcasts. Nós vamos agora assistir a um vídeo do YouTube do canal Cronosfera sobre o anime Spy Family. O vídeo se chama Não Ignore Esse Anime, é incrível. Então vamos lá ver o que esse vídeo vai nos falar sobre o anime Spy Family. O anime em questão é Spy Family, um anime que tem sido aguardado há muito tempo por toda a fanbase, e eu estou incluso nela. Bastante tempo já que eu comecei a ler o mangá, né? O pessoal falava, Guto, vá ler Spy Family, é legal, é bom, você vai curtir. E eu fiquei surpreso, né? E a gente vai conversar sobre o primeiro episódio e sobre a premissa do negócio aqui e por que é tão legal. Inicialmente tem o quê? O título do anime, Spy Family. Eu olhei isso e falei, ok, temos aqui um mangá de espionagem, uma história, né, qualquer tipo de coisa que tem a ver com espionagem, máfia, que acaba relacionando a família. Eu imaginava uma coisa completamente diferente do que realmente é, porque na verdade não é um anime denso na questão de ser pesado, não é um anime sério, não é um anime seinen, não é nada. É um anime sobre família. Um anime ali sobre família, um anime de comédia, um anime bonitinho, um anime fofinho que vai deixar seu coração quente. Começamos ali com a premissa e a apresentação dos personagens principais. Temos o sujeito, ele é conhecido como Twilight, né? O grande espião, o maior espião que aquela região tem. O cara é extremamente conhecido por seus feitos, todas as coisas do mundo ele estava envolvido, ele estava ali no meio coletando informações e com isso conseguiu seu título de mestre do disfarce, já que essa é a sua maior qualidade dentro do seu trabalho de espionagem. Ele acaba sendo enviado para mais uma missão. Ele precisa conseguir algumas informações de um tal sujeito. Mas esse cara, ele não aparece em nenhum lugar público. É muito difícil conseguir interagir com ele, é muito difícil conseguir investigá-lo, porque ele vive num mundo completamente fechado. E segundo as investigações, o único lugar que Twilight conseguiria encontrar esse tal sujeito seria nas reuniões relacionadas à escola do seu filho. Então, para isso, Twilight precisaria se envolver numa missão completamente diferente de todas que ele já teve até agora, que é se infiltrar numa escola de criança. Que por mais que ele seja, né, o maior detetive do disfarce, ele não consegue fingir que é uma criança, né, para poder ter contato ali com aquele sujeito em alguma situação ocasional. Então, a base da sua missão é formar uma família. Por isso, ele precisa meio que conseguir um filho, né? Pra poder estudar na escola que o filho do cara estuda. E aí, eles vão conseguir, né, se encontrar em reuniões escolares e coisas e eventos ali que tenham a ver com a própria escola. O problema é que ele tem 7 dias pra fazer isso. É meio complicado você ter um filho em 7 dias. Então Twilight começa a primeira parte da sua missão, que é conseguir um filho. Ele vai procurando em alguns orfanatos, procurando em orfanatos dos mais simples, irrisórios, rústicos, que não tivessem muito registro de nada, que tudo fosse meio zoado. Então ele encontra
Nota extremamente fofa, bonitinha, que está ali com o cara do orfanato tentando descartá-la a todo preço, mas acontece que, além de tudo, ela é uma paranormal. E um pouco mais pra frente, já dando um certo spoiler pra você do segundo episódio, que ainda tá formando a base do anime, ele precisa também conseguir uma esposa, então ele acaba encontrando uma moça que decide fazer par com ele, e ela também tem um grande segredo. Ela é uma assassina. Por mais que ela seja uma mulher meiga, tímida, calma, quieta no canto, durante as noites ela executa seus assassinatos. E então as coisas ficam ainda mais complexas na cabeça da menina Anya, porque o pai dela é um espião que tá fingindo que não é e montou tudo aquilo ali. A mãe dela finge que é uma pessoa comum, porém é uma assassina. Nenhum dos dois sabe o que está acontecendo e ninguém sabe que ela sabe também. Só que ela sabe de tudo, justamente por conseguir ler mentes. E aí, você já conhecia esse anime, Spy Family? Vamos ver, ó. Já começa lá, ó, que nós temos a capa com a foto da menininha do canal. Então, no programa, ele já começa, introduz já, chamando a atenção já da garotinha fofinha. Porque é uma garotinha famosa, que muita gente já pode ter visto aí, já virou até meme. Então, já começa com um ponto que, mesmo quem ainda não conhece o anime, pode conhecer, ter visto essa imagem dessa garotinha. E o apresentador já expõe logo, no início, sua opinião sobre o anime. Ele fala que o anime não pode ser ignorado porque ele é excelente, confirmando o título do programa que diz: não ignore esse anime que é incrível. Então, de cara, você já sabe que é uma análise positiva desse anime. E também há uma musiquinha, né, separando aí. Depois dessa musiquinha, o apresentador faz uma conversa com um boneco lá, chamado Jorge, falando com o Jorge que esse anime surpreendeu muitas pessoas. E também, depois, ele faz uma propaganda da escola lá. E aí ele começa apresentando o anime a ser tratado, que é o Spy Family. Ele fala que é um mangá que virou filme, que geralmente é isso, né? Os animes são mangás que viram filme. Tem uma musiquinha novamente, e ele começa analisando agora o título, que é o Spy Family. Ele fala que o título, que apesar do título não, às vezes pode parecer que não ser muito atrativo, há uma quebra de expectativa, porque quando você assiste o anime, você vê que é interessante, sim, o filme. E como o título é Spy Family, uma família de espião, ele vai trabalhando essa questão que, por mais que parece que é um filme sobre investigação ou sobre suspense, que o tema do filme é família. E aí mostra parte do filme para o ouvinte, para quem não conhece, ter uma noção do filme, apresenta os personagens, detalhes sobre esses personagens, faz um resumo do enredo, como foi que as pessoas se conheceram, por que aquela família foi formada, o que acontece, explica sobre a menininha, que ela é paranormal, ela consegue ler a mente, o pai é espião, a mãe é assassina. Então, ele dá esses detalhes aí. E explica os aspectos da trama, como que vai se desenrolando essa história. Ressalta as partes humorosas do anime. Por exemplo, ele fala que, pelo fato da menininha conseguir ler a mente, ela sabe de coisas que os pais acham que ela não sabe. Então, ela consegue ler a mente dos coleguinhas. Então, isso traz uma certa leveza e humor para o anime. Também explica as reações dos personagens, como que vai mudando ao longo da história. Também compara o filme com o mangá, que é interessante, que ele retoma lá o mangá. A pessoa também pode ter interesse em ler o livro. Traz as reflexões abordadas pelo filme e as transformações dos personagens, como que o pai começa lá no início, como que vai ser no final, como que ele vai se transformando no final. Depois, ele retoma o título, ele ressalta
como que realmente o título tem uma profunda relação com o enredo. Uma família de espiãs, então a questão dos laços familiares, então ele ressalta isso novamente. Ele compara um anime com outros que poderão ter o mesmo destaque, então não só ele contextualiza esse anime no momento lá, ele pode concorrer, ele vai ser destaque com outro anime, então ele contextualiza o anime naquele momento e encoraja os interlocutores a conhecerem tanto o anime quanto o mangá. Depois, ele faz um fechamento com a cena do filme. Você gosta de mangás e animes? Já assistiu Spy Family? Se não assistiu, ficou com vontade de assistir? Pode ser uma experiência interessante, não é? Imagine você fazer um podcast sobre um anime, ou outro filme, ou um livro que você tenha gostado. Vamos falar mais sobre isso na próxima aula. Ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais!